É possível que você esteja exausta. É possível que você esteja me escutando nesse momento e não saiba exatamente como é que você vai dar conta de todas as tarefas, de todas as responsabilidades que você, como mãe, tem. Se você se interessou por esse tema, fica aqui porque a gente vai conversar sobre ele e ele tem sido um tema bastante frequente na fala das mulheres que eu escuto no consultório de psicologia. Meu nome é Rosângela Monteiro. Eu estou há 25 anos apoiando emocionalmente mulheres no seu processo de transformação para a maternidade. Bem, eu queria trazer para vocês a exaustão materna como um tema, não só para dizer o quanto vocês estão cansadas, o quanto essa temática tem trazido debates nas redes sociais. Na verdade, eu quero trazer para vocês algumas situações que podem se transformar em verdadeiros radares, onde você vai se dar conta, talvez pela primeira vez, de situações em que você se exauriu, em que você se implicou, se atolou de responsabilidades e talvez você tivesse outra alternativa. Olha, uma das questões básicas, né, na fala das mulheres que estão vivenciando o papel da maternidade, estão com dificuldades de lidar com todos os pratinhos que precisam ser sustentados, é a solidão. A solidão, Rosângela, a solidão. É como se essas mulheres estivessem me dizendo que elas estão se sentindo tão exaustas porque constataram que, na verdade, elas estão sozinhas. Sozinhas porque não conseguem dividir as tarefas, sozinha porque não conseguem trazer para os seus parceiros, talvez para sua mãe, talvez para alguém que seja um apoio ali, uma referência de apoio emocional, as suas demandas mais íntimas. Vocês já devem ter me ouvido falar por aqui no canal, se você não se inscreveu, faça isso agora, que a gente traz sempre uma dificuldade na fala com as pessoas da sociedade de um modo geral sobre o nosso cansaço. Isso está posto na fala da sociedade porque há uma crença de que nós, mulheres, nascemos para ser mães. Será? Será que tem algo que nos deixe tão prontas assim, nos deixem tão exaustivamente preparadas e exaustivamente porque a gente imagina que poderia se esgotar nessa temática, que a gente não possa falar então sobre isso com as pessoas. A gente não pode falar do nosso cansaço, porque se a gente fala do nosso cansaço, a gente talvez esteja causando uma impressão às pessoas de que nós estamos infelizes com a maternidade. Talvez nós estejamos mesmo. Ou de que talvez nós estejamos sendo ingratas. Afinal, não poderia ter essa postura, porque meu filho é perfeito, meu filho é uma bênção, e tudo isso também pode ser verdade. E ainda assim você está muito cansada. Bom, o que a gente poderia trazer de dica para você, né, entender melhor esse processo aí no seu dia a dia? Por exemplo, se pergunte: você se sente responsável por solucionar todos os dilemas do seu bebê? Você se sente responsável por atender prontamente o seu bebê, de maneira que ele sequer chore, porque você já chega com o leite, por exemplo, antes mesmo que ele demonstre a sua fome? Você não acredita na capacidade do seu parceiro de participar ativamente no processo de educação, de recepção a esse bebê, de cuidado com esse bebê? Você acredita que realmente você precisa ser sabedora de todas essas respostas? Você não tem tido nenhum espaço para falar sobre essa situação? Vejam, se vocês responderam a algumas dessas questões, provavelmente algumas estão apontando a causa para essa exaustão. Muitas delas estão relacionadas a crenças que você possa estar sustentando no seu
papel materno, como se você estivesse obrigada a estar neste lugar de maneira a saber todas as respostas, onde só você pode dar conta daquela determinada situação, onde ninguém mais, faça o que fizer, vai poder te ajudar a solucionar aquele problema ou solucionar sozinho. Então, por exemplo, se você tem um bebê que acabou de mamar, você pode passar para o seu parceiro, para a sua mãe, para quem estiver acompanhando você, caso você tenha, e eu espero que você tenha alguém que você possa contar nesse momento, você pode passar esse bebê para o colo dessa outra pessoa e essa pessoa ajudar a bebê na questão do arroto, trocar a fralda do bebê, fazer o bebê dormir, ou dar uma voltinha com o bebê e entretê-lo. Percebam como você não precisa fazer todo esse processo sozinha. O que é que você não consegue delegar neste exemplo? A amamentação, por exemplo, se você o amamenta no peito. Se você alimenta o seu bebê na mamadeira, até isso você pode delegar. E eu não digo para que você faça isso todo o tempo, mas especialmente naqueles momentos em que você está muito cansada, porque teve um dia altamente demandante do ponto de vista físico, emocional. Percebam como muitas vezes nós nos colocamos dessa maneira, nos exaurindo, porque não acreditamos que podemos fazer isso. Delegar, pedir ajuda. Muitas vezes nós temos pessoas ao nosso redor que estão ali dispostas, muitas vezes realmente disponíveis para nos ajudar, e nós sequer enxergamos essa disponibilidade. Não só não enxergamos, como desvalorizamos. Da onde vem tudo isso? Que crença é essa que nós muitas vezes carregamos? Inclusive levando isso para o nosso comportamento com o bebê, para a forma de atendimento a esse bebê. Porque a gente vem de uma ideia de que tudo que tem a ver com a maternidade nasce pronto na mulher, desde quando ela nasceu. Ela traz a genética da boa maternagem, da boa maternidade, perfeita, infalível. Ela tem a resposta para todas as coisas. Deixa com ela. Ah, o bebê quer você, deixa com ela. Vejam como são crenças que acabam nos limitando, inclusive nos trazendo um sofrimento psíquico muito importante. Eu não sei se vocês sabem, mas o suicídio materno é a primeira causa de morte das mulheres no primeiro ano de vida do bebê. Muitos dos processos da maternidade, especialmente no começo, no puerpério, nos primeiros meses de vida do bebê, são exaustivos. A questão do sono, a questão do autocuidado para a mulher são extremamente difíceis. Por isso é muito importante que esta mulher esteja acompanhada, esteja amparada, esteja apoiada, de fato. Vejam que essa é uma realidade que grande parte das mulheres vive hoje em dia, especialmente se você tem a sua rede de apoio primeira morando longe de você. Quando eu falo rede de apoio primeira, eu estou imaginando que pode ser sua mãe, seu pai, sua irmã, uma prima querida, enfim, alguém que seja da sua confiança e que não moram perto de você, porque você mudou para outra cidade, foi transferida do trabalho e você recebe este bebê e talvez você tenha um apoio de uma única pessoa, que talvez eventualmente isso é possível e muitas vezes na nossa sociedade não, de uma funcionária, de alguém que esteja com você, ainda que seja por um tempo. Muitas vezes essa mulher só tem o apoio do companheiro à noite, quando chega em casa. Muitas vezes essa mulher nem isso tem. Às vezes é uma mulher que tem uma realidade de vida
tão diferente desses outros exemplos que eu trouxe, onde, por exemplo, o marido passa boa parte do mês fora de casa, porque trabalha em outra cidade ou, quiçá, outro estado. Vejam como as variações de situações são grandes, mas todas elas, de alguma forma, podem colaborar para o adoecimento psíquico da mulher, especialmente no comecinho da vida do bebê, onde as transformações psíquicas são muito intensas e essa mulher precisa, de fato, de um apoio constante, um apoio confiável, um apoio que traga intimidade, conexão, para quem de fato essa mulher possa falar sobre os seus sentimentos. Bem, dei uma palhinha para vocês, continuem acompanhando aqui as nossas conversas pelo canal. Eu estou sempre colocando para vocês aqui temas que possam ajudá-las na travessia para uma maternidade mais equilibrada, mais saudável. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.